Olá, pessoal, graça e paz de Deus pro teu coração, pra tua vida nesse dia, nessa hora. Tudo bem, pessoal? Bom dia para você. Amém? Graça e paz de Deus pra tua vida, pro teu coração, em nome de Jesus. Gente, hoje eu tô aqui para estar falando da palavra do Senhor pra tua vida. Hoje eu tô aqui para estar falando para você já deve ter escutado essa frase, pelo menos uma vez na tua vida você já deve ter escutado essa frase. Já virou praticamente um bordão, na verdade. Já ouvimos amigos falando, ou até mesmo parentes, colegas de trabalho, enfim, sobre a lei da semeadura. Você já deve ter escutado falar aquele velho ditado assim: nossa, aquela pessoa fez isso, ela vai pagar. Aquela pessoa fez aquilo outro, ela vai pagar. Aquilo que ela plantou, ela vai colher. Isso, na verdade, gente, eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus nos ensina aqui, porque muitas das vezes, quando nós escutamos isso nos causa a impressão, dá uma impressão, parece como se o nosso Deus fosse um Deus carrasco, como se o nosso Deus fosse um Deus que fosse nos castigar por um ato que nós cometemos. E na verdade, eu estava lendo a palavra do Senhor e eu pude ver em vários textos bíblicos que isso se chama a lei da semeadura. E eu vou estar lendo alguns versículos para você. Você pode estar acompanhando aí na sua casa. Vou deixar anotado aqui embaixo depois os versículos, tá? Embaixo do vídeo. Você pode estar lendo na tua casa para que você possa entender que isso não está ligado como um castigo de Deus. Isso não é um castigo de Deus, tá? Isso se chama a lei da semeadura. É algo que já foi estabelecido. Isso é aquilo que você planta que você vai colher, aquilo que você faz é aquilo que você vai ter o retorno daquilo que você fez ou daquele ato que você cometeu. Isso é bíblico, tá, gente? Hoje eu tô aqui para estar falando isso, porque muitas das vezes eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa você já deve ter escutado falar como se Deus fosse castigar alguém, tá? Isso não tem ligação. Isso é algo bíblico, tá? E eu vou te mostrar em vários textos bíblicos aqui, em vários versículos, desde o Antigo como no Novo Testamento, tá bem? Tá bom? O primeiro versículo que eu quero deixar para você se encontra no livro de Mateus, versículo 26, capítulo 26, perdão, versículo 52, diz assim: pois todos os que lançam a mão à espada, a espada perecerão. Ou seja, a espada irão morrer. Esse texto, eu li apenas esse versículo, mas esse versículo se encontra em qual contexto? Eu vou estar falando para você. Nesse texto, fala sobre a prisão de Jesus. Que Jesus ele estava na companhia de um dos apóstolos chamado Pedro. E nesse texto nos diz que quando Jesus foi para ser preso, quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele estava na companhia do apóstolo Pedro. E Pedro, o que Pedro fez? Ele foi, tirou a sua espada, desembainhou a sua espada e atacou um soldado que estava ali para prender Jesus, cortando a sua orelha. E naquele mesmo instante, Jesus, mesmo sendo preso, naquele contexto, o próprio Jesus alertou o apóstolo Pedro, o seu discípulo que estava ali com ele. O próprio Jesus o alertou e o lembrou da lei da semeadura, dizendo isso: pois todos que lançam a mão à espada, a espada perecerão. Ei, como se estivesse falando assim: ei, Pedro, não faça isso. Porque da mesma maneira que você o fizer, irão fazer com você. Da mesma maneira. Mais adiante diz assim, em outro versículo, em Gálatas 6, versículo 7. Isso foi falado pelo apóstolo Paulo. Diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que o homem plantar é aquilo que ele irá colher. Mais adiante, em outro versículo que eu gostaria de estar lendo para você, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Olha que interessante esse versículo em Colossenses 3,
versículo 25 fala que aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. Ei, preste bem atenção nesse versículo. Esse versículo fala que não é qualquer injustiça feita, mas sim a mesma injustiça que foi feita. Ou seja, a mesma injustiça que você praticar com alguém ou com o teu próximo, a mesma injustiça você irá ser feita com você. Preste bem atenção nesse versículo. Aqui não fala qualquer injustiça, e sim a mesma injustiça. Preste bem atenção. Provérbios 22, versículo 8. Vou estar lendo outro versículo para você que fala sobre a lei da semeadura. O que semear a injustiça cegará males, ou seja, aquele que plantar a injustiça irá colher o mal, e irá colher os males que essa injustiça irá acarretar. Gente, isso é algo tão sério, e hoje eu tô aqui nesta manhã para estar gravando essa palavra para você que está me assistindo, e eu fiz uma observação que eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa observação que eu fiz e eu anotei para você que está me assistindo. Muita gente não se dá conta do potencial da bênção e do potencial da maldição que a mesma encerra, dependendo da essência da semente plantada, ou seja, o tipo de semente plantada é aquilo que você irá colher. Gente, isso é algo muito sério e é algo ao mesmo tempo muito importante que eu estou aqui hoje para falar para o teu coração. E tenho uma pergunta para te fazer: qual semente você tem plantado? Tanto na tua vida, ou na vida do teu próximo, ou na vida das pessoas que te cercam? Essa pergunta que eu tenho para fazer para você nesta manhã, nesse dia, nessa hora. Porque a semente que você plantar é a mesma semente que você irá colher. Isso, gente, é bíblico, tá? Eu estou aqui hoje para estar falando isso porque não é castigo de Deus. Muitas das vezes você está vivendo uma situação que você não está entendendo na tua vida e você está colhendo algo que você já plantou lá atrás. Então, em nome de Jesus, que nesse dia de hoje você possa escolher as melhores sementes, para que você possa ter uma colheita abençoada e não uma colheita amaldiçoada. Porque como diz aqui nesses versículos, tanto como no Antigo Testamento quanto no Velho e no Novo Testamento, diz e fala sobre a lei da semeadura. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher o ódio. Se você plantar a injustiça, você vai colher a mesma injustiça feita. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Ei, Jesus está falando com você. Escolha as melhores sementes. Porque a semente que você escolher, a semente que você plantar, é o fruto que você vai colher. E isso é algo muito sério. A lei da semeadura não está ligado ao castigo de Deus. Deus, ele não é carrasco. Mas Deus nos ensina aqui que aquilo que será feito, aquilo que será plantado, você irá colher sem acepção de pessoas. Sabe o que isso significa? Que qualquer um que plantar vai colher. Amém? Receba essa palavra de Deus no seu coração, na sua vida, nesse dia, nessa hora. Receba graça, receba paz de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.